Salve, salve, moçada! Tudo bem? Pessoal, vamos lá resolver a atividade 2, página 22. Fala assim, ó. Usando a tabela e as razões trigonométricas, determine as medidas aproximadas dos ângulos B e C do triângulo retângulo abaixo. Pessoal, quando ele fala B e C, ele faz referência ao vértice B e faz referência ao vértice C, tá certo? Observa, gente, que oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa, que nesse caso mede 10. 6 e 8 são os catetos, tá certo? Observa que ele quer saber a medida dos ângulos B e C, então eu posso começar a trabalhar ou com o B ou com o C, tá certo? E aplicar qualquer razão trigonométrica. Daí você vai ter assim, ó. Seno de C é o cateto oposto a C, que é 6, dividido pela hipotenusa, que vale 10, e dá 0,6. Quando nós olhamos na tabela trigonométrica, percebemos que 0,6 é aproximadamente 37 graus. Tá? Então, você vai ter que esse ângulo C é aproximadamente 37 graus. Bom, como o ângulo C e o ângulo B são complementares, ou seja, a soma dos dois resulta 90 graus, então, como o ângulo C é 37, o ângulo B será 53 graus. Ok, gente? Então, o ângulo B é aproximadamente 53 graus, o ângulo C aproximadamente 37 graus. Ok? Vamos para a próxima. Olha só. Atividade 5, página 38, tá? Diz assim, ó. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia sob um ângulo visual 2α. A figura ilustra essa situação. Certo? Então, está aí a figura. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e, ao chegar no ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será... Pessoal, vamos observar o que ele está dando no texto. Primeiro, ele fala que o ângulo alfa é igual a 30 graus. Se o ângulo alfa é 30 graus, significa dizer que o ângulo 2α é 60 graus. Ele também me fala na questão que a distância AB mede 2.000 metros. E ele pede a menor distância do ponto P até a trajetória do barco. Tá? Lembra que a distância entre um ponto e uma reta também é um segmento de reta, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Vamos continuar. Olha só. Vamos puxar aqui para cima um pouquinho. Agora, perceba uma coisa. Vamos chamar essa distância de x. Ok, gente? Vamos só trocar essa figura para ficar maior e observarmos como vamos resolver. Olha só. Você vai ter o triângulo 30, 60, 90 e esse triângulo menor 60, 90 e aqui em cima é 30. Ok? Pessoal, observe uma coisa. Olha esse triângulo maior formado dentro desse triângulo retângulo. Você vai ter ele aqui em amarelo. Ó. Observa que esse ângulo externo é 60 graus. Quer dizer, então, que o ângulo interno mede 120. Tá? Então, 30 mais 120 faz 150. Para 180, este outro ângulo agudo mede 30 graus. 30, 30, nós temos aí um triângulo isósceles. Ok, gente? E se ele é isósceles, ele possui dois lados iguais. Então, se um lado é 2.000 metros, o outro também será 2.000 metros. Agora,
nesse triângulo menor, que foi formado dentro do triângulo retângulo, né? Eu tenho 60, a minha distância é x e a minha hipotenusa é 2000. Daí, como é que nós vamos fazer? Seno de 60 graus igual a x sobre 2000, ok? Como você tem que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 2000. Passa o 2000 multiplicando, 2000 raiz de 3 sobre 2, significa dizer então que esse x equivale a 1000 raiz de 3 metros. Ok, galera? Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Olha só. Atividade 6, página 38, diz assim, ó. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a, considere raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Então, observa que vamos fazer referência à área do João, tá certo? Observa que o terreno tem um formato retangular, então quer dizer que este ângulo no canto inferior esquerdo do terreno vale 90 graus. Quando dividimos esse 90 em 3 partes iguais, cada ângulo interno de cada triângulo é igual a 30 graus, ok? Daí nós temos que o lado maior desse triângulo equivale a 2 km, que equivale ao mesmo medida do comprimento do lado do retângulo, e o outro lado do triângulo, do terreno do João, mede x. Ok? Então, eu preciso encontrar esse x para poder calcular a área do João. Ok? Daí nós vamos ter assim, olha só. Tangente de 30 é igual a x sobre 2. Lembra que a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 2. Passa o 2 multiplicando, você tem 2 vezes raiz de 3 sobre 3. E raiz de 3 sobre 3, no texto, ele diz que é igual a 0,58. Substitui. 2 vezes 0,58 equivale a 1,16 km. Então, você vai ter que o lado x do triângulo equivale a 1,16 km. Ok? Então, agora dá para nós calcularmos a área do terreno do João. Como? Lembra que, como é um triângulo, você faz base vezes altura sobre 2. A base é o lado x e a altura é o lado 2. Daí você vai ter assim, ó, x vezes 2 sobre 2. Significa dizer, então, que esse x equivale a 1,16 vezes 2 sobre 2. Cancela o 2 do numerador com 2 do denominador, então a área equivale a 1,16 km². Como é que nós vamos transformar essa área em porcentagem? Basta pegá-la, 1,16, e dividir por 6. De onde é esse 6? É a área total do terreno. Observa que a base do terreno todo deixado pelo pai é 3 km e a altura é 2 km. Então, 3 vezes 2 equivale a 6 km². Então, 1,16 km² dividido por 6 km² vezes 100, para transformar para porcentagem, equivale aproximadamente a 19%. Ou seja, a alternativa correta, letra E. Ok, gente? Até a próxima.